inúmeros dias falando e temos discussões aqui profundas sobre o que o texto vai propor, que vai falar de eternidade também, vai falar de céu, vai falar de inferno. Então, assim, que nós podemos ir para outros textos da palavra e passar ano, acho que, nesse texto. Mas vamos ler do 19 ao 31. Amém? Lucas 16, do 19 ao 31. Né? A parábola do rico e o Lázaro. Tá? E o tema para nós hoje é rico e Lázaro. O arrependimento é para hoje. Tá? Esse é o tema para nós. O arrependimento é para hoje. Vamos ler o texto, vamos orar mais uma vez. Diz assim, Albert, eu pedi para você, hoje nós vamos ler na versão ARA, tá? ARA. A palavra diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, essa, Senhor, é a sua palavra nesta manhã. Eu creio que o Senhor, Pai, vai falar poderosamente ao nosso coração, nos ensinando, Senhor, lições preciosas nesse texto. Dai-nos um coração disponível a ouvir e obedecer a sua voz. E, Senhor, gera em nós mais uma oportunidade de nos arrepender, Senhor. É o que eu te peço, que o teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Senhor, e todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, como desde o início tem sido feito, ó Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pensa num texto que é profundo para nós meditarmos, sabe? Confesso para vocês que estou lá em casa lendo e meditando e o Senhor fala poderosamente conosco. Ela vai nos trazer essa parábola, né? Inúmeras lições importantes. E fala de parábola, mas muitos teólogos acreditam, né, que esse texto não se trata de uma parábola, e sim de um fato real. Por quê? Porque nas outras parábolas nós não vemos dar nomes. E aqui dá um nome de Lázaro e apresenta também Abraão em uma realidade eterna. Né? Abraão, o pai da fé, já no céu, né, junto com Lázaro. Então, diferente de outras parábolas, né, que ele sempre traz uma reflexão e depois ele
né, completa, explica algo aqui, né, ele traz assim uma clareza de detalhes e fatos que vão abrir os nossos olhos para algumas verdades eternas aqui, né? Então, muitos acreditam que é real esse fato. E também todos nós temos perguntas, né, relacionadas ao que acontece depois da morte. Será que tem alguma coisa depois? Como será? Então pensem em dúvidas e perguntas que é normal nós pastores recebermos e também no nosso coração nós temos dúvidas. Mas hoje nós não vamos ter aqui uma aula de escatologia, porque não é o propósito para isso. Isso vai demandar tempo para nós, vai demandar discussão, né, e opiniões divergentes, distintas, e não é o propósito para a pregação aqui no culto de domingo, mas sim para um momento de escola ministerial, de debate. Então, nós não vamos ter essa aula de escatologia aqui, mas nós vamos ver verdades, né, muito claras nesse texto e que vão, pelo menos, dar para nós algumas direções e alguns exemplos práticos na nossa vida. E também eu olho para esse texto e lembrando da mensagem do domingo passado, eu vejo que vai ampliar a visão anterior da questão da má administração do servo infiel, que administrou os recursos, que mais uma vez aqui vai falar um pouco sobre a condição financeira, dinheiro de um homem rico, de um mendigo e de Abraão, que vai aparecer também nessa história. Mas na discussão nós vamos ver que as riquezas desse mundo não vão trazer benefícios eternos, né? E que não pode também mudar muito na nossa vida. Então nós vamos ver que essa administração, uma má administração, ela vai gerar algo em nossa vida. E nós vamos ver aqui também a crítica aos fariseus que amam o dinheiro, continuando. E o que ela pode causar, né? O apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Então vamos olhar para esse texto aqui, vamos pontuar versículo a versículo, como de costume. Eu vou tentar ser rápido aqui na reflexão. Nós vamos pontuar 6 coisas assim que me chamou a atenção no texto. Tá? Então, versículo 19, vamos lá. Amém? Preste atenção, não durma na cadeira, irmão, tenha esse cuidado aí, lute com o sono. Vou dar uns gritos, né? Que eu vejo alguém dormindo, eu dou uns gritos, pode deixar. 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. A primeira pessoa aqui, dentro do contexto que vai aparecer, é um homem rico. Nas parábolas anteriores, do capítulo 15 e 16, o homem rico, o senhor, né, o pai dos 2 filhos ali, e também o senhor do mordomo infiel, ele representa, de certa forma, Deus. Nesta parábola aqui, nesse fato que Jesus está contando, vamos trazer isso como um fato real. Esse homem rico, ele é apenas a luz, né, de a responsabilidade de qualquer um de nós, de qualquer homem comum. Ele tem a sua responsabilidade para com a sua administração, para com Deus, para com o próximo e uma vida como qualquer um de nós que estamos sentados aqui. Ele não vai se arremeter a se comparar com Deus, né? Nada disso. Simplesmente como um homem comum que é rico, tá bem? E se vestia de linho fino e se regalava esplendidamente. Talvez na versão NVI vai estar de uma maneira diferente. Mas o que isso vai retratar? Que ele era rico. Ele tinha uma vida de luxo, de regalias, esbanjando suas riquezas, né? E tinha abundância de tudo o que o mundo poderia oferecer e facilitar na vida e no conforto de alguém. Um cara tranquilo. Suas roupas eram de príncipes, né? Suas refeições eram verdadeiros banquetes, eram regados mesmo a tudo, né? Aquele que tem vontade de comer qualquer coisa e não tem preocupação com dinheiro, né? Tudo que tinha de melhor ele tinha em suas posses, né? Sua casa era um palácio. Essa era a realidade desse homem rico, né? Que tinha tudo e que nós vamos ver que ao mesmo tempo não tinha nada, né? A primeira lição que eu tiro olhando para esse versículo 19 é que o dinheiro ele é importante,
ele vai trazer certo conforto. Todos nós trabalhamos porque precisamos honrar compromissos e contas. Mas o dinheiro, nós vamos olhar para esse texto que nós lemos e ver que ele não garante lugar no céu. E ele não compra terreno no céu. Tá? Você pode ter o dinheiro que for, a riqueza que for. Isso não garante lugar no céu. A primeira coisa que nós vamos observar é que o rico, ele vai confiar erroneamente nas suas riquezas e não se importa mais com nada. Geralmente é assim. A pessoa que tem abundância, ela tem a preocupação do quê? De conseguir mais. E nunca está contente com o que tem. Se tem, quer mais, vai trabalhar para mais e para mais. Gira em torno disso. E comparado com a condição de Lázaro, né? É uma extrema pobreza, sofrimento, né? E dependência de ajuda total. Ele vai confrontar novamente nesse contexto para nós aquilo que os fariseus achavam que ia trazer justificação, né? As posses, a condição, e jamais o mendigo daquela situação teria, né, essa opção de se salvar e estar, né, em meio também à adoração no templo, dentre outras coisas. Então é uma inversão que Deus vai trazer novamente e escancarar, né, aos fariseus e a todos, e aquele que é desprezado é quem Deus ali está olhando, né? Então, o rico ir para o sofrimento eterno, que vai mostrar para nós esse contexto, e o pecador ir para o céu, fariseu nenhum, religioso nenhum esperava isso acontecer. Então, ele vai trazer novamente para nós isso. E eu volto a falar para mim e para você que o dinheiro ele não compra isso. O dinheiro não vai comprar. No passado, o pastor até explicou aqui sobre a reforma, né? No passado, eles estavam vendendo ali, né, indulgências, querendo vender lugar no céu. E se nós fizer isso hoje, irmão, nós começar a inventar que uma imobiliária do reino e a gente começar a oferecer, né, parcelado em 36 vezes no cartão, eu acho que mais enriquece. Sabia? Porque o pessoal vai atrás de facilidade. Poxa vida, o que é mais fácil? Eu comprar, eu lutar, guardar dinheiro e comprar um lugar no céu, entre aspas? Ou eu obedecer a Deus? Ou eu renunciar à minha vida? Ou eu seguir Jesus da maneira que tem que ser? Né? Eu me dedicar inteiramente à obra do Senhor. O que seria mais fácil? Ah, senhor Rafa, dá 100 mil aí que você vai para o céu. Ou uma vida inteira de obediência. Opa, deixa eu correr atrás dos 100 mil. Né? Eu estou trazendo isso para uma reflexão para nós. E o dinheiro também não preenche. Eu conheço inúmeras pessoas que têm uma condição financeira muito melhor do que a nossa, mas não preenche, não completa, não traz a verdadeira alegria que vem de Deus, como a Dani falou, a paz que excede todo entendimento, não traz. Geralmente quem tem dinheiro está preocupado, né? Se alguém vai roubar, se vai conseguir mais, né? E fica ali cercado de preocupações. Uma prova de que o dinheiro não compra todas as coisas também é a saúde, né? Porque as pessoas gastam, né, a vida toda aí lutando para arrecadar riqueza e de repente vem uma enfermidade e leva tudo. E ainda não consegue a cura. O Covid mostrou que dinheiro não faz diferença entre pobre, a doença e rico. Quando ela vem, ela leva rico, ela leva pobre, ela leva preto, branco, amarelo. Não tem. Então o dinheiro ele não consegue fazer muita coisa, não. Ajuda em algumas áreas, mas não compra outras. Casamento, família, dinheiro não sustenta, não. Se achar que dinheiro sustenta, tem um monte de família rica e infeliz. Tem um monte de família que tem dinheiro, mas o marido e a mulher vivem traindo um ao outro. Tem um monte de família que tem dinheiro, mas não tem paz e não tem alegria. Tem um texto de Eclesiastes, o Albert, para nós, Eclesiastes 5:10, fazer uma reflexão sobre essa questão do dinheiro, desse homem rico, primeiro, para tratar no nosso coração não se apegar a dinheiro. Paulo também fala a Timóteo, esse é Eclesiastes 5:10, pode deixar nesse. Mas Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 6:10, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu creio nisso, que o dinheiro, na minha visão hoje, e eu acho que na de todos,
a maior causa de morte no mundo todo. Tudo acontece em volta de dinheiro. Guerras é por causa de poder e dinheiro. Assaltos, roubos, tráfico, tudo isso, prostituição, tudo envolve dinheiro. Querendo ou não, é a maior causa de morte e destruição, né, que existe hoje. Eclesiastes 5, 10, 13 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quem ama dinheiro nunca está contente, sempre quer mais. É isso que esse versículo quer dizer, né? Nunca vai estar contente, você sempre vai querer além do que você tem. Quem ama o dinheiro nunca vai ser o suficiente. 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E forte, né, esse provérbio. E é verdadeiramente assim, né? Se desgastam, né, por um mal que vai trazer o seu próprio dano. Não conseguem nem dormir, repousar, tamanha preocupação com as riquezas desse mundo que não garantem salvação para ninguém. Essa é a primeira lição para nós, e nós vamos ver dentro do decorrer dessa mensagem que o dinheiro do rico não adiantou nada para a questão de salvação na vida dele. Versículo 20. Havia também certo mendigo, vou falar certo, senão depois a pastora me puxa a orelha para eu falar mendigo. Já pensei, eu estou ligado, se é a mulher que eu tenho, 20 anos vai fazer. Então, mendigo. Falei 3 vezes errado, falei, se eu falar a quarta vez, ela vai tomar o microfone da minha mão. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Né? Então, Lázaro, trazido nessa parábola que os teólogos têm, que não é uma parábola, como eu disse, porque dá um nome a esse mendigo, diferente do rico, que não é dado o nome dele. Mas o Lázaro, ele recebe o nome aqui nessa mensagem, nessa passagem da palavra. Completamente o oposto do rico. Ele é o retrato da necessidade. É o retrato da pobreza, o retrato da doença, das suas úlceras ali. Provavelmente pensam, né, os historiadores também, que ele era colocado ali na porta do homem rico, como o texto diz, que estava ali à porta, para pedir esmola, como também o aleijado à porta do templo, em Atos 3, que era levado e colocado ali para pedir esmola na porta do templo. Então, ali ele esperava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele esperava comer do resto, né, daquela fartura toda que aquele homem tinha. E isso, as migalhas, estavam lhe sendo negadas pelo homem rico. De condição, né, que não precisaria deixar cair as migalhas. A condição era, né, enorme, era para chamar para o banquete, para sentar para comer e ter como repartir sem medo, né? Mas ele estava sendo negado as suas migalhas. Nem atenção esse coitado desse mendigo recebia. Então a situação era crítica, tamanha que a única atenção que ele recebeu era dos cães da rua que vinham lamber suas feridas. Nós que vamos à missão urbana, e lá em São Paulo, o Beto aqui também conhece, eu estou sempre lá, e é comum você ver pessoas, e me trouxe essa imagem na minha mente, pessoas nas ruas, deitadas, debilitadas, enfermas. Esses dias eu estava andando lá na 25 de março e passei, tinha um jovem, uns 23 anos, ele provavelmente foi atropelado ou espancado, alguma coisa assim, que ele estava com aquelas arames, gaiola
de quando sofre um acidente, quebra e fica os ferros expostos ali. E deitado mais sujo, numa condição assim que a infecção ali é algo, infelizmente, inevitável. E aí me veio na hora aquela visão de que todos, 99% das pessoas que vão passar por ele, não vão dar a mínima. Quem que vai olhar às vezes? Um cão da rua, que vai dividir a comida do lixo, que vai lamber as feridas desse camarada, né, que vai ser ali o seu companheiro. Então, eu olhando para esse texto, me veio aquela triste realidade corriqueira normal em nossa vida, que nós nos deparamos aí nas ruas, aí aos montes, infelizmente. Mas como olhar para o rico, né, e às vezes questionar ele, de ter o mendigo ali à sua porta e não deixar nem as migalhas cair, será que os nossos olhos também veem os Lázaros aí na rua? Será que há compaixão no nosso coração por esses Lázaros que estão aí fora? É um pensamento, não é um ponto para nós, mas é um pensamento dessa triste realidade comum nos dias de antes e nos dias atuais. Isso é fato. A desigualdade social, né, é a origem do mal. E a desigualdade social ela vem por meio do dinheiro. É a maldade do dinheiro. E quem tem mais quer ter mais, e cada vez quem tem menos continua tendo menos e chegando à extrema pobreza. Infelizmente é assim. Aí nós vamos ver essa triste realidade aqui nesse texto, e tem que chocar o meu coração e o seu para você sair daqui mesmo entristecido, inconformado, para poder mexer no seu coração e mudar você em alguma forma também. Verso 22 e 23, aí vai trazer que ambos aqui acontece algo, tanto com o rico quanto o mendigo. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ponto. Aí vem o 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui vem a segunda lição para mim e para você nesses versículos aqui. Todos nós temos algo em comum com ambos. Pastor? Sim. Todos nós temos algo em comum com ambos. Sabe o quê? Ambos morreram. Eu e você, se Jesus não voltar para nos arrebatar em vida, nós temos o mesmo destino, pode ter certeza. Dia ou outro, um antes, um depois, mas todos teremos esse mesmo dia, o dia da nossa morte. Tá? E outra coisa em comum, um destino eterno. Todos também temos isso em comum, além da morte, o destino eterno. Aí o destino eterno, querido, né? Aí vai depender, né, de como nós estamos para ter o destino do mendigo e depender de como nós estamos para ter o destino do rico. Mas a morte é certa. Agora, hoje nós temos algo a trazer no nosso coração para, de repente, mudar isso. Algo em comum. Eu creio que a situação financeira de nenhum de nós aqui, querido, se iguala nem a um e nem a outro. Por conhecer a todos, né, como pastor, eu conheço a vida de todos. Se alguém tiver bastante, estiver escondendo aí, ó, por favor, revela isso aí para nós aí. Se tiver assim nessa condição de casa-palácio aí, comida com fartura, chama a igreja para almoçar lá com frequência. Mas eu acho que não. E também ninguém aqui está na situação do mendigo, ao ponto de estar ali na miséria e ter o cachorro da rua lambendo as suas feridas, as suas chagas. Mas que nós vamos ter o destino de ambos, isso é verdade para nós. Então, nesse versículo, nós vamos ver que ambos morrem e há dois destinos diferentes. Primeiro, né, o que aparece aqui para nós é o mendigo, que é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas homem tem seio?
é uma... Os teólogos também falam assim que é uma má tradução dessa questão. Quando fala de seio de Abraão, deveria falar o peito de Abraão, né? Mas usa na tradução, né, para nós como o seio de Abraão. Mas o que quer dizer essa expressão? E aqui, por isso que eu falo que não é uma aula de escatologia, porque aqui entra uma discussão também sobre esse lugar. O seio de Abraão é uma coisa, o paraíso é outra coisa, o céu é outra coisa. Não? Então, é uma discussão teológica sobre isso. Mas muitos aplicam que é o lugar de consolo, ou o paraíso, ou o céu, são a mesma coisa. Apesar de alguns teólogos discutirem e terem divergências de opinião sobre isso. E não é isso que nós queremos entrar em detalhe aqui. É só para você saber que um foi para o céu, o lugar de consolo. E esse mendigo foi pelos anjos levado para um lugar de consolo. E o texto não conta muito sobre a vida do mendigo, só fala a situação dele. Não fala se ele era justo, se ele se arrependeu, se como que foi isso para os anjos salvarem ele. Mas nós conhecendo os textos e sabendo que Jesus ele veio para buscar os perdidos, né, para curar os enfermos, este homem provavelmente era um homem, né, quebrantado, justo diante de Deus, arrependido, estava naquela situação ali, precisando de misericórdia e graça. E encontrou, né, a misericórdia e a graça. E um anjo o levou para o seio de Abraão. E também tem uma interpretação coerente, que nós gostamos de usar esse termo para nós, desse momento em que ele vê, nesse versículo 23, no inferno, estando em tormento, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou no seu peito. Tá? Então, há uma interpretação para trazer para nós a diferença da realidade terrena com a realidade do céu. E eu achei bem coerente essa interpretação aqui do rico olhar, né, para o céu, para o lugar de descanso, e ver Abraão com Lázaro em seu seio. Né? E alguns estudiosos, olhando para esse contexto, né, e fala que o rico tinha, né, banquetes, fartura e tal, e traz o quê? Agora é o momento do pobre Lázaro se servir do banquete na eternidade. Então, a visão que talvez ele viu no seio de Abraão, ali, é uma visão de um banquete, é um momento de refeição ali na eternidade, em que, como na ceia, eram aquelas mesas em formas de U, em que os homens não sentavam, né? Não é uma mesa alta, então. Os homens não se sentavam para comer. Eles se deitavam como se fosse de bruços quase, naquele móvel baixinho, as almofadas ali, eles se deitavam e ficavam ali conversando, e às vezes um reclinava, né, para o lado, para o outro, se apoiavam ali nos cotovelos. Então a visão vê Lázaro comendo ao lado de Abraão, como se ele estivesse no seio de Abraão, ou seja, apoiado no peito de Abraão, trazendo também algo relevante em que eles entenderiam o contexto, né, dessa explicação desse fato de Jesus. Que aqui ele estava sem essa escassez de alimento, enquanto o rico tinha tudo. Mas agora foi hora de o mendigo ser confortado e participar de banquete, de ter fartura. Aí tem um nome que chama, eu pesquisei a respeito disso, né, que aqui inverte a situação. Então a realidade terrena agora inverteu. Quem está no banquete é Lázaro, e quem está em condição tão terrível ao ponto de não ter nem água e querer que Lázaro, né, tocasse na água e colocasse na sua boca, agora é o rico. Agora o rico está em condição terrível e o mendigo está no banquete. Aí tem um termo que é chamado de triclínio, que refere-se ao tipo específico de sofá, leito de refeição usada em Roma e na Grécia Antiga. Comumente, o cômodo era chamado de triclínio, sala de jantar.
era um móvel proeminente da cultura romana, central nas práticas sociais de refeição. Eu peguei uma foto e pedi para ele colocar para vocês entenderem a visão que talvez o rico estava tendo de Lázaro no seio, no peito de Abraão. E as refeições lá eram, nas reuniões de refeições, assim, algumas delas eram assim, ó, tradição. Então, tinham aqui os lugares, aí eles se deitavam, se reclinavam, se apoiavam, e a visão é do quê? De que Lázaro estava ali à frente, Abraão ali atrás, e ele como se estivesse no seio de Abraão, no peito de Abraão. Mas o contexto, né, isso é só uma reflexão para trazer a questão dessa inversão no céu. Né? Mas representa o lugar de consolo. Seio de Abraão representa céu, representa paraíso. Amém? E o rico estava num lugar de tormento, chamado Hades. E Hades também, querido, é uma palavra que tem vários significados no grego, no hebraico também. Mas, nesse contexto, ele representa o lugar de tormento, porque Hades também representa a sepultura, que é o túmulo, e dentre outros significados. Mas, nesse contexto, ele se refere a um lugar de tormento, tanto que o versículo fala, e ele foi sepultado, né? Estava num lugar de tormento. Então, representa aqui o inferno. Quanto o seio de Abraão, o céu, o Hades representa o lugar de tormento, o inferno. E o seio de Abraão, o lugar de consolo, a mesa do banquete. Amém? Não existe uma coisa que nós vemos aqui chamar a atenção, que não existe no texto, a verdade do texto, não existe lugar de espera. É como o ladrão da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, olhando para esse texto aqui, nessa clareza, ambos morreram e foram imediatamente, né? Ou para o céu ou para o inferno. Não houve sono da alma, purgatório, nenhum estado intermediário. Né? Os anjos veio e levou, né, o mendigo para o seio de Abraão e o rico foi sepultado, e aí fala logo em seguida, no inferno. Amém? Então, algo inesperado aqui acontece, para que os fariseus compreendam Jesus ensinando. O pobre miserável, que eles esperavam ser um pecador, que iria para o inferno, foi para o céu. E o rico de condição boa, de aparência, que, né, a ótica humana não seria um pecador, porque estava sendo abençoado com as suas riquezas, foi para o inferno. E morre o rico e foi sepultado. Né? O texto não diz nem para o coitado do mendigo, de Lázaro, não diz nem questão de sepultar, de ter um enterro, de ter um funeral. Provavelmente, né, é enterrado como um indigente, como nós vemos hoje também acontecendo até nos dias de hoje. Mas o normal de quando uma pessoa morre, né, é de fazer um funeral, fazer um culto fúnebre. Sim ou não? E um cara que tem posses, né, vai ter aquela lápide linda, né, aquele lugar construído com mármores e tudo, vai ter a cerimônia, o funeral, provavelmente vai ter uma palavra, provavelmente vai ter orações, grandes prantos, né, choro, homenagens, né, que vão fazer. Mas nada disso impediu o rico de ir para o inferno. Não é culto fúnebre, não é oração, não é nada disso, não é dinheiro, nada impediu. Ele foi sepultado, ele teve esse culto fúnebre, ele teve pessoas ali chorando ao redor, né, do caixão, mas nada disso impediu, nem o seu dinheiro. E não teve gaveta para carregar dinheiro também. Não teve como, né, enterrar dinheiro junto, ouro junto, prata junto. Não teve. Não resolveu o problema dele. Amém? Então, nós temos segunda lição, que nós temos o mesmo destino.
todos nós vamos morrer como ambos. E todos temos um destino eterno, ou céu ou inferno. E pouco se prega hoje sobre essas coisas. Sobre céu, sobre inferno. Prega sobre prosperidade, sobre enriquecer, sobre isso, sobre aquilo. Mas céu e inferno ninguém quer falar, porque é um assunto chato. É um assunto que ninguém quer ouvir. E aí eu trago a terceira lição para nós, diante disso. Nós temos o mesmo destino, morte, céu ou inferno. Amém? Só que tem mais no texto. No versículo 23 ainda, fala no inferno, estando em alegria, o texto diz? Estando alegre, fazendo churrasco, pescando, iates, não, tormento. Estando em tormentos, não é nem tormento no singular, é tormentos. Não é só o fogo, não, querido. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Vamos supor que ele teve essa visão. A Bíblia não diz, né? Ele só trouxe uma reflexão, segundo ali os teólogos tratam, para ter um quadro comparativo de o que é o consolo e a inversão. Mas diante daquela visão, ele em tormento, ele tem uma visão, né? Vê lá Lázaro no seio de Abraão. Então a palavra tormento aqui, fogo era apenas uma das muitas causas de sofrimento a um condenado. A eternidade de sofrimento. Então, fogo é só um dos tormentos. Mas o que traz aqui o peso maior, eu acho, também para nós, é que também nesse contexto aqui havia memória, consciência, raciocínio, capacidade de enxergar o céu. Você imagina você lá no lugar de tormento e você poder enxergar o mendigo lá no céu, e você ali sofrendo naquela condição terrível, queimando ali, a eternidade agora, não tem mais o que fazer agora. E você poder enxergar os outros no céu, no seio de Abraão, descansando, a consciência de que minhas riquezas não adiantaram absolutamente nada. A vida desregrada não adiantou. Eu ter recursos, ser conhecido, né, ser respeitado, não resolveu. O funeral não resolveu. Nada ali resolveu. Estou aqui sofrendo. Saber que você perdeu a oportunidade e não tem mais nada para fazer. Pensa nisso. E nós vamos ver à frente que essas memórias são reais. Nós não vamos se esquecer dessa vida aqui. Nem no inferno e nem no céu. Tá? No céu vai ser diferente, mas nós também vamos ter consciência, vamos ter lembranças. Né? Haverá o conhecer, né, uns dos outros. Você imaginou, se você fosse esquecer, chegar lá e ver Jesus e falar, mas quem é Jesus? Não sei quem é. Qual gente de todo o mundo sentar para comer com Abraão, com Isaac e com Jacó? Mas você não sabe quem é nenhum. Então nós temos também vai ter essa consciência lá no céu. E Apocalipse 21:4 fala que não haverá no céu sentimento de tristeza, nem de pranto, nem de luto. Então, Apocalipse 21:4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto. Quem sofreu algum luto sabe o que é a dor do luto. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe o que vai ofuscar todo esse sentimento? A presença de Deus, de Jesus, santifica as nossas memórias, né? O esplendor da glória dele apaga toda essa tristeza, essa dor e traz para nós a esperança que nós conhecemos. Tanto que o luto de um cristão tem que ser diferente do luto de uma pessoa do mundo. A Dani falou, em Cristo nós temos esperança. Então nós temos total compreensão de que quem não estiver ali, né, infelizmente não
entregou sua vida a Cristo. Mas a presença, a glória de Deus, ela vai transcender a tristeza, o pranto, o lamento em louvor e adoração a esse Jesus tão maravilhoso que vai estar ali na nossa presença. Amém? E trago para nós a quarta lição nesse contexto para nós. O pedido de misericórdia, a quarta lição é o pedido de misericórdia tarde demais. Porque não tem como fazer mais nada, como disse. Versículo 24. Então, clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Dessa vez a situação difícil, como eu disse, inverteu. Quem está numa situação precisando de ajuda agora é o rico. E o texto deixa claro para nós aqui, né? Ele tem lembrança. Ele vê Abraão e sabe quem Abraão é. Né? E pede: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só que agora é um pedido atrasado. Misericórdia agora, dá para fazer alguma coisa agora? Nós vamos ver que não dá para fazer. Não adianta, depois que morre, orar, clamar por quem morreu. Não vai resolver, já aconteceu. Tem que se arrepender em vida. Tem que mudar em vida. E vendo, né, Abraão e Lázaro no céu, ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E o termo Pai Abraão é o pai da fé, né? Abraão é o pai da fé. Gênesis 12, coloca para nós ali, só para lembrar para nós aqui. Gênesis 12, 1 ao 3. Presta atenção aí, não dorme não. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é uma aliança que Deus havia feito com Abraão. E Abraão nós temos como patriarca, o pai da fé, um herói da fé de Hebreus 11. Né? E tem um texto de João Batista, em Lucas 3, que vai trazer ele pregando arrependimento no deserto. E vai trazer algo para nós que nem todos podem dizer: Pai Abraão. Esse cara aqui, nós vamos ver que ele não tinha nada do que o texto de Lucas 3:7 vai dizer. Vocês vão lembrar agora. João Batista pregando no deserto, alguns fariseus, mestres da lei, se aproximam, né? Que ele estava pregando e batizando os que se arrependiam. Aí ele diz: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mais uma pergunta. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Põe o 9 também. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, aí, fariseus, hipócritas, aí, ficam dizendo que são filhos de Abraão. Quem, né, vai livrar vocês da ira vindoura? E eu acho que tem muito a ver com esse texto. Porque esse cara rico que desprezava e não olhava para o coitado à sua porta, demonstra o quê? Que não tinha fruto nenhum de arrependimento, de mudança de vida, mas sim um coração avarento, um coração apegado ao dinheiro, às suas próprias riquezas. Mas na hora do aperto, eu sei quem é Abraão. Eu clamo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas é aquilo, né? Antes, cadê o fruto de arrependimento? Cadê a mudança? Cadê a demonstração da fé? Cadê os frutos de alguém que é salvo? De alguém que encontrou com Cristo? Né? E verdadeiramente agora vive uma vida separada, uma vida condizente com a fé, como um filho de Abraão. Então Deus pode suscitar as pedras.
se tornem filhos de Abraão. Né? Nós, os gentios, né, nos tornamos filhos no coração. Não tem circuncisão mais, agora é tudo no coração. Então tem que haver o quê? Fruto de arrependimento. Então ele clama. E além de clamar atrasado, não tinha fruto nenhum de arrependimento. E agora é tarde demais para clamar pela misericórdia do pai Abraão. Amém? E não só mostra a lembrança que ele tinha de Abraão, mas que ele também, nesse momento agora, ele se lembra de Lázaro, né? Interessante isso. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha boca. Agora ele suplica para enviar Lázaro lá para suprir ele. A barriga não dá uma vez só, né? Isso aqui é interessante olhar. Tem um ditado, né, que diz que a barriga não dá uma vez. Mas quando o coitado estava ali na porta da casa pedindo esmola, ele não reparava em Lázaro. Mas agora que ele estava na condição terrível e olhou Lázaro numa condição melhor, opa, lembrei, manda Lázaro vir aqui, né, e molhar a ponta do dedo na minha boca. Essa é uma condição que nós às vezes demoramos a enxergar as coisas, né? Ele o desprezava, mas agora ele precisava da ajuda daquele que ele desprezava. Agora ele estava numa condição muito pior do que a de Lázaro. Incomparavelmente pior. Dá para nós mensurarmos o que é o castigo eterno, o que é o fogo eterno, o que é a separação da presença, né, de Deus. Nós não temos a mínima dimensão do que é esse tormento. E eu nem quero, nem experimentar. Né? Veja aqui muito do que? Em vida, má administração, irresponsabilidade, coração avarento, apego a esse mundo ímpio, apego às riquezas, nenhum fruto de arrependimento, esbanjando tudo como, né, eu posso tudo, eu faço tudo, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu sou suficiente, a minha riqueza é suficiente, eu não preciso de Deus, não tenho arrependimento. Mas agora eu preciso que um coitado mendigo venha molhar pelo menos o dedo na água, pôr na minha boca para me aliviar um pouco. Mas é tarde demais, meu. Não sei como está a sua vida. Não sei se você precisa de conserto. Não sei se tem alguém, talvez, que se encontra numa situação assim. Mas hoje nós vamos ter Deus gritando no nosso ouvido, um chamado ao arrependimento. Porque depois é tarde demais. Quinta lição para nós. Então, a quarta lição foi o pedido de misericórdia é tarde demais. Lembrar do necessitado, agora que está em condição melhor, é tarde demais. Então não deixa de fazer o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então não deixa de fazer o bem hoje em vida, para depois não ser tarde demais. Agora a quinta lição. Depois que morre, não dá para fazer mais nada. Nem para ser missionário. Nem para enviar alguém. A resposta de Abraão aqui, no 25 e 26, para nós. Ó. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te. Lembra-te, então tem memória. Mais uma vez, reforça para nós. Ele conhece Abraão, ele conhece Lázaro, e agora Abraão fala para ele, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Recebestes os teus bens em tua vida. Só fez o quê? Administrou muito mal. E Lázaro igualmente recebeu males, dores, sofrimentos, tristeza, desprezo, doença, exclusão. Tudo isso é o que aquele coitado recebeu em vida. Agora, porém, aqui está ele, consolado, e tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá
passar para nós. Não tem mais o que fazer. Depois que morreu, acabou. Está no inferno ou está no céu, não tem como passar daqui para lá nem de lá para cá. É meio difícil alguém querer passar de cima para baixo, né? Mas não tem mais o que fazer. E a gente fica brincando de ser cristão, a gente fica brincando de vir para a igreja, a gente fica brincando de ajudar os outros, de trabalhar para o reino, levando de qualquer jeito, negociando com o pecado, flertando com o pecado, andando na beira do abismo, brincando com coisa séria. Não dá para brincar de ser crente. Conversando com o Beto hoje ali, nós conversamos algumas coisas, o diabo está brincando de ser diabo, não. Ele está todo dia ali tentando prejudicar, atrapalhar, atrair. E uma das coisas que mais atrai o nosso olhar e toma o nosso tempo é o bendito do dinheiro. É a avareza, é o desejo por coisas desse mundo transitório e passageiro. Então, ele traz o contraste aqui para nós vermos, né, a realidade da coisa, né, que não tem como fazer mais nada depois. O momento é aqui. É algo que nós precisamos observar. A eternidade, as coisas se inverteram na condição dos dois. E não há mais, querido, depois que morrem, não há, entenda isso. Quando alguém te perguntar, e algum familiar seu querer, né, questionar você, depois que morre, não há possibilidade alguma de arrependimento nem de perdão de pecado depois da morte. Não existe isso. Isso é mentira. Não adianta fazer culto, acender vela, nada disso, irmão. É agora. Não adianta ficar clamando, orando pelos mortos, que não vai mudar o destino. Tem que endireitar as veredas agora. João Batista surgiu pregando arrependimento e falando para endireitar as veredas, preparando o caminho para o Senhor. Ele está falando de arrependimento. Arrependimento, mudança, transformação em vida. É isso que nós precisamos entender. E vem a sexta lição na sequência. Faça a diferença na vida de quem você ama enquanto está vivo. Isso aqui vai apertar o meu e o seu coração. Faça a diferença na vida de quem você ama enquanto está vivo. Olha o que o texto diz no 27. Então replicou o rico, né? Pai, eu te imploro, mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então aqui ele clama mais uma vez ao pai Abraão. Pai Abraão, manda alguém lá na minha casa, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormento que eu. O que nos leva aqui a entender que a situação é complicada e ver que o fogo, isso que eu falo, a consciência talvez é pior que o fogo. Você saber, você ver, lembrar. Os meus irmãos, eu tenho 5. E são tudo ricos. São tudo vivendo a mesma vida que eu. Tudo nas riquezas, talvez esbanjando. Isso o texto não diz, né? Mas talvez estão ali, como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento. Se preocupando com tudo, menos com o céu. Se preocupando com tudo, menos com arrependimento. Esbanjando, vivendo os prazeres, se deleitando, curtindo. Festa, farra, droga, prostituição, dinheiro, fama. Deus? Quer saber não. Agora, no lugar de tormento, ele lembra: ei, envia alguém lá. Envia um missionário lá. Ele clama a Abraão para que enviar. De novo ele clama aqui para enviar Lázaro, né? Respondeu Abraão, 29. Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas se alguém dentre os mortos for, eles vão crer. Se alguém dentre os mortos voltar à vida. Você acredita que tem alguém dentre os mortos que voltou à vida?
ao terceiro dia, e é nele que nós encontramos a salvação. Se eles não creem na mensagem dos profetas, né? Ele diz aqui que tem Moisés, tem os profetas, né? Falando de Moisés e os profetas, que eles creiam nele. Agora, quando fala de profecia, às vezes a gente quer alguém vir aqui e falar o seu CPF, né? Falar a sua data de nascimento. Mas o que você está ouvindo aqui é a profecia desse livro, e eu não estou inventando, é o que está escrito. E vai ter céu e vai ter inferno. Tormento e consolo. Aí agora, morrer todo mundo sabe que vai. Se Jesus não voltar antes. Tomara que aconteça. Né? Mas se não, aí o destino depende, né? Depende da vida de cada um de nós. De uma vida de arrependimento, separação. Agora depois, não adianta, querido, chegar num lugar como esse, no lugar do rico, e falar, pai Abraão, manda alguém falar para o meu irmão, manda alguém falar para minha mãe, manda alguém falar para o meu... E o que você está fazendo agora, irmão? Que ainda não está falando para os que você ama. O que nós não estamos amando agora em vida, né? Se preocupando, tendo a dor das almas. Hoje o Senhor traz um alerta para mim e para você. Faça a diferença na vida de quem você ama enquanto você vive. Se preocupe enquanto você vive. Você encontrou Jesus. Leve Jesus até eles. Fala desse amor de Jesus. Fale da palavra de Jesus. Fale sobre arrependimento. Fala, olha, eu ouvi domingo lá na igreja que tem um texto lá em Lucas que fala que tem céu e inferno, você acredita? E olha que o negócio deve ser feio, porque o tormento é grande. E depois que for, não tem mais o que fazer. Então vai agora. Vamos buscar Deus agora. Vamos se arrepender agora. Vamos mudar de vida agora. Vamos fazer o bem agora. Porque depois é tarde demais. Nós precisamos olhar para isso, querido, e entender. Nós temos um monte de gente vivendo, talvez da mesma maneira que eu e você vivíamos antes. Nós éramos antes como esse rico. Não preocupávamos com Deus, com as obras, com arrependimento. Hoje Deus nos transformou, cada coração aqui tem nos mudado, tem nos aperfeiçoado. Se Jesus voltasse hoje, eu creio que iríamos para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. Mas eu olho ainda no meio dos meus e vejo alguns que ainda precisam de arrependimento. Só que se Jesus voltasse para mim hoje, lá eu não conseguiria pedir para vir alguém fazer algo por eles. Hoje eu posso pedir, orem pelos meus. Orem pelos meus. Vocês estão aqui na presença do Pai. E nós podemos ir e anunciar as boas novas. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino. Porque anunciam um caminho de salvação, irmão. Porque anunciam a esperança. Anunciam e demonstram o amor de Cristo. E nós representamos isso aqui. Nós temos que nos acordar para a vida hoje, nos arrepender hoje, ajudar e amar hoje, não amanhã, não depois. Nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos aqui presos, fadigados, dormindo, e o diabo está lá fora, destruindo, roubando, né? Acabando com casamentos, com famílias, pessoas escravas de vícios, pecados, prostituição, entre outras coisas, apegadas em avareza ao dinheiro. E nós temos que alertá-los. Ei, amanhã Jesus pode voltar. Amanhã você pode não estar mais respirando. E depois não há mais nada a se fazer. Amém? Então, amado, nós precisamos entender isso. Já não há mais nada a fazer, a não ser sofrer naquele lugar. Sofrer por causa das dores constantes, físicas, né, de queimar, arder eternamente, sofrer no emocional, porque não há o que fazer, é uma sensação eterna de incapacidade, eu não posso mais fazer absolutamente nada, não posso mudar isso. Pensa nisso, cara. Hoje você pode fazer ainda, mas depois
a incapacidade da lembrança. Imagina numa coisa dessa lá, que é o que o texto propõe para nós. É o que o texto está dizendo, Jesus está ensinando aqui. E lembre-se disso, né? Lembre que em vida você recebeu os bens, você recebeu isso, você recebeu aquilo, e ele só dor. Traz a memória, tudo, traz a memória, passa o filme aí na sua mente. Amém? Vamos ficar de pé. Então, para nós, esses 6 pontos hoje aqui. Mas então, o que eu devo fazer, pastor, diante dessa pregação, diante dessa mensagem? O que eu devo fazer? Primeira coisa, me arrepender, se precisar, que eu acho que nós precisamos de arrependimento todo dia. É vivo, é agora, não é depois. Marcos 1, 14, 15, põe para nós lá no telão, o Albert, por favor. Depois de João ter sido preso, João Batista, aquele que ele veio preparar o caminho, que é Cristo, pregou a mesma coisa que João vinha pregando. Então diz assim, depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Esse é o convite para mim e para você nessa manhã. O evangelho está sendo anunciado. Ouçam os profetas. E você que já creu, seja um profeta na vida dos outros. Seja um missionário agora. Seja, né, aquele que o rico está pedindo para que Abraão enviasse alguém. Faça como Isaías no capítulo 6. Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me. Você conhece o evangelho da salvação. O evangelho de Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos. Conhece as escrituras e sabe qual que é o final. Não existe outro. Ou é céu ou inferno. Quem que tem que fazer isso e alertar os outros lá fora? Você, querido. Agora, convencer é com ele. 280 e poucas casas, né, Betão? Vou usar o exemplo do Beto. Mas Deus aprove convencê-lo na 288. Quantas mensagens foram pregadas? Mas na 288 Deus operou. É só você insistir com o que apareceu 288 vezes. Você insiste. A hora que Deus tocar, acabou. Atropela igual uma Scania. Acabou, não tem. Jesus entra e mói tudo. Né, Miguel? Quando ele entra, olha o Márcio aí. Precisou de 3 encontros. O Marcinho, eu não vou. Aí tava Miguel, ia pra bar, ia não sei pra onde. Ah, tô trabalhando ainda, Gu. Amanhã eu vou. Trabalhando. Tava lá no disque. Falei, não, espera. Deus vai te pegar. Então, amado, nós precisamos acordar para a vida. Enquanto há vida. Enquanto há ar nos nossos pulmões, né? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é influente, não é porque... Não. É porque Jesus morreu na cruz. E as pessoas precisam enxergar e ouvir sobre isso. E como ouvirão se não há quem pregue? Né? É Romanos capítulo 10. Vai falar sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Por quê? Porque os judeus estavam crendo, né, de maneira errada, achando que poderiam entrar por esforço próprio. E nós precisamos trazer isso à realidade na vida das pessoas. Cabe a mim e a você falar desse Jesus que morreu na cruz, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. E no final de João 3, daí capítulo 3 vai dizer que quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E adivinha o lugar onde a ira de Deus está se manifestando, onde o rico estava. Então nós precisamos fazer isso, amém? Então hoje, essa mensagem do rico e Lázaro para o meu coração e para o seu é:
Arrependimento é para hoje. Pregar o Evangelho é para hoje. Missões é para hoje. Amar é para hoje. Ajudar o Lázaro é hoje. Não amanhã. Não depois. Porque amanhã e depois talvez eu e você estejamos em um dos dois lugares que foi apresentado aqui. E aí não adianta gritar Pai Abraão. Então essa é a mensagem para mim e para você. Jesus, ele veio para salvar. E é o melhor lugar para estar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu encontrei esse lugar, você encontrou, e não há prazer maior. Ele preenche o vazio, ele preenche todo o nosso coração. Não há prazer maior do que estar na presença do nosso Senhor. Vamos orar, enquanto isso você também adora o Senhor. Pai querido, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por esta manhã na sua presença. Obrigado por essa reflexão, por essa palavra. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos também, Senhor amado. Se nós, Senhor, precisarmos nos arrepender de algo, de alguma falha, eu, Senhor, quero te pedir perdão nesse momento. Pedir perdão a Ti se eu falhei, se eu pequei, se eu menti, se eu fiz algo até, Senhor, inconscientemente, deixei de fazer o bem e não fiz, Senhor, e cometi um pecado, me perdoa. Perdoa as minhas falhas, Senhor amado, porque eu creio que Jesus morreu naquela cruz para pagar, Senhor, pelos meus pecados, os pecados que eu cometi, algum ainda, se eu for falhar durante a minha vida, até o Senhor voltar, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pagou pelos meus pecados de agora, de depois, e, Senhor, eu me arrependo, Pai, eu te peço perdão pelas minhas falhas, e peço ao Senhor, Pai, me guie, me direcione, assim como também a sua igreja, Senhor, anunciar as boas novas aos nossos, amá-los, Senhor, enquanto ainda há tempo, pois esse exemplo é claro para nós, Senhor, que depois, Pai, que findar os nossos dias nessa terra, não há mais o que fazer, Senhor, então ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a, Senhor, levantar a bandeira do Seu Evangelho, enche-nos do Teu Espírito, do amor às almas, Senhor, quebranta o nosso coração, traz a responsabilidade sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, anunciar as boas novas e gerar salvação, ó Pai amado, porque eu sei que o convencer é do Senhor, nós temos que ir pregar, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, então envia-nos, Pai, envia a sua igreja, envia, Senhor, desperta missionários, homens corajosos que vão, Senhor, pregar a sua palavra, é o que eu peço ao Senhor, Pai, nesta manhã, Pai amado, que o Senhor possa nos encher dessa graça, desse espírito de poder, dessa compaixão, Senhor, desse amor por almas, ó Pai amado, e também gera no nosso coração um coração arrependido, um coração quebrantado. Senhor, faz-nos verdadeiramente nascer de novo, demonstrando frutos de arrependimento, mudança de vida, Senhor, coração totalmente quebrantado, obediente à sua voz, ó Pai amado. É o que eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa gerar salvação nesse lugar, e nessa manhã, Pai, aconteça arrependimento, aconteça, Senhor, libertação, cura da alma, aconteça, Senhor, nesse lugar salvação nos lares também, entrando nos nossos lares, na nossa família. Senhor, é o que eu te peço, vai visitando, Pai, cada lar aqui representado, tocando no coração dos irmãos, tocando no coração dos maridos, das esposas, dos pais, das mães, dos avós, seja quem for, Senhor amado, mas toca se houver alguém que ainda não conhece, que alguém não entregou a vida a Ti ainda, Pai amado, que, Senhor, as cadeias caiam por terra, que as escamas dos olhos venham cair, mas que haja salvação, e que, Senhor, se cumpra a palavra em nossa vida, de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e de que todos, Pai, estejamos juntos na eternidade, no seio de Abraão, no lugar de consolo, Senhor, adorando o Teu santo nome, que as famílias aqui se salvem, ó Pai, que, Senhor, a nossa cidade seja alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e haja um mover de arrependimento, um mover de transformação e um verdadeiro avivamento, ó Pai. Senhor, que esse tempo oportuno, onde nós temos visto o pecado superabundando, superabunde a Sua graça, Senhor amado, é o que nós pedimos, Pai. Não quebra as cadeias, Senhor, rompe as trevas e traz, Senhor, das trevas para a luz, continua resgatando o perdido, como Lázaro continua alcançando esses
que ninguém quer, mas olha com um olhar de graça, misericórdia, Pai, e liberta, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Aleluia!